Sim, sim, tá tudo pronto, preparado para mais uma história aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa Oficial. Estou muito contente porque eu tenho recebido assim um número grande de pessoas que se inscrevem no canal. Gente, deixa eu contar uma historinha para vocês. Fizemos umas contas aqui e mais ou menos a relação é essa. De 100% que vem ouvir as nossas histórias, 20% apenas se inscreveu no canal, entendeu? Então há muita gordura. Eu queria que você se inscrevesse no canal, porque é muito importante. Eu quero chegar a 100 mil inscritos. E só tem uma maneira de eu chegar a 100 mil inscritos: se você me ajudar com a tua inscrição. Mas digamos que você fala assim: Paulinho, eu me inscrevi, eu já fiz a minha inscrição. Então eu peço a você a gentileza de espalhar o nosso canal, pedindo às pessoas diretamente no seu grupo de WhatsApp, por exemplo, a família, aquele grupo do encontro dos alunos da sua escola, aquele grupo que você tem do trabalho. Não importa, peça às pessoas que elas entrem no canal, ainda que elas não gostem de histórias, mas que elas se inscrevam. Por quê? O meu sonho é que eu receber aquela plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos. E só há uma maneira de eu realizar esse sonho: se você me ajudar, se você propagar o nosso canal, se você pedir às pessoas conhecidas suas, as pessoas amigas suas, que se inscrevam aqui no canal. Você faz essa gentileza? Por favor. E quero falar para você do canal dos mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Há um segundo canal nosso, onde eu conto as histórias da meia-noite, aquelas sobrenaturais. Fácil de entrar. Você coloca assim: Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um, e aí você cai no canal dos mistérios. Tem histórias bem interessantes lá e você vai gostar. Você me faz esse favor de visitar também esse canal? Muito obrigado. Isso posto, mais um pedido, só mais um pedido. Queria que você se tornasse membro aqui do Paulinho Boa Pessoa. Você faz isso por mim? Vai ser muito importante se você se tornar membro. Agora eu não tenho mais nada a pedir e eu só tenho a oferecer uma história espetacular. Eu sei, você gosta de história de amor, mas que de repente no meio daquela história de amor, pinta uma traição. É por aí, uma história que você vai gostar. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de amor, onde tem também traição aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu nome é Ana Lívia. Eu não sei, sabe, Paulinho, se foi um destino, se foi coincidência, ou se de repente foi mesmo só uma noite comum. Mas a verdade é que a minha vida mudou completamente e mudou para sempre. Era sábado. Sabe, um sabadão assim, desses que a gente acorda sem grandes expectativas, mas que termina de uma maneira muito, muito inesperada. Naquele dia, uma amiga me chamou para sairmos. Ei, tudo bem? Ana Lívia, sou eu, Vamos sair? É um barzinho novo, abriu aqui perto, parece que foi inaugurado. Ou tá sendo inaugurado hoje. O pessoal fala que tem música boa lá, gente bacana. Vamos, vai!
Ana Lívia, vai, para de ser desanimada. Eu não estava no clima de sair, não. Eu não queria sair, não, mas a pessoa do outro lado foi insistente, minha amiga. Ela estava animada. Eu não estava no clima, mas acabei aceitando. Afinal de contas, a gente precisa se distrair. Eu tinha trabalhado muito aquela semana. Então, ela falou, vai, põe uma roupa simples, eu tô passando aí. Coloquei um vestido simples, soltei o cabelo e pensei comigo mesma, vou para me divertir um pouco e nada demais. Chegamos lá, o barzinho tava lotado. Um som de violão, assim, alguém tocando um violão, embalava o ambiente e as pessoas conversavam animadas. Pedi uma bebida e fiquei observando. Peraí, esse tempo nem se ouvia falar, viu, de metanol, tá? As pessoas pediam uma bebida com uma certa tranquilidade. Na verdade, esse parênteses aqui foi meu. Ela não colocou aqui na história, mas eu tô dizendo como é que as coisas mudaram, né? Era o tempo que você pedia um aperitivo, um drink e bebia com uma certa tranquilidade. Hoje, tudo mudou. Todo cuidado é pouco, tá? Diz que estão lançando agora um canudinho. Diz que breve vem aí um canudinho que você coloca assim na bebida e se ele ficar cor-de-rosa, é que aquela bebida foi batizada. Diz que vem aí esse canudinho. A ciência que está preparando, já tem laboratório. Isso foi só para deixar você atualizado de tudo. Agora vamos voltar para a carta. Ok? Ela tinha pedido a bebida. Paulinho pediu uma bebida, um drink. E foi então que meus olhos, de repente, cruzaram os olhos dele, o Rodolfo. Eu estava assim, sentada numa mesa com essa minha amiga. Depois acabou chegando uma prima dela, ficou ali com a gente. Depois a prima chamou uma outra que conhecia. Então nós estávamos assim umas quatro meninas, umas 4 moças. A gente estava rindo, mas de repente eu vi que aquele rapaz estava olhando para mim e pareceu que o bar inteiro desapareceu naquela hora. Sabe aquela sensação de que só existe você e a outra pessoa no lugar? Pois é. Depois de alguns minutos, esse rapaz, ele se levantou, ele veio até mim. Oi, tudo bem? Não quero ser atrevido, mas eu posso me sentar? Disse ele com um sorriso tão seguro que quase me desmontou. Claro, eu respondi, tentando disfarçar a surpresa. E aí, a conversa começou tímida, mas foi fluindo naturalmente. Falamos de música, de trabalho, de coisas da vida. Eu me sentia à vontade, como se já o conhecesse há muito tempo. Ele tinha aquele jeito de bom ouvinte, prestava atenção em cada detalhe do que eu dizia. Sabe, eu vim aqui hoje sem esperar muita coisa, mas eu acho que eu estava totalmente enganado. Porque se eu esperava quase nada, de repente eu encontrei foi tudo. Como assim? Encontrei tudo. Eu fiz de desentendida, né? Lógico, essa hora você dá uma desentendida. Não entendi. Encontrei tudo quando meus olhos se encontraram com os seus. Eu ri meio sem graça. Eu falei uma bobagem. Eu acho que a gente se deu sorte. E entre uma conversa e outra, já começou legal, né? Entre uma conversa e outra, a noite passou voando. E quando eu percebi, as minhas amigas tinham ido embora. Aquela que estava toda animada tinha ido embora. Pra quem não queria sair, hein, Ana Lívia? Pra quem nem queria sair de casa, hein? Você tá animada, hein? Você vai ficar? Eu vou ficar. O papo tá bom, tá? E quando eu percebi, já estava lá fechando o bar.
Caramba! Na saída, o Rodolfo, ele me acompanhou até o carro. E nós ficamos ali, parados com aquele silêncio cheio de significado. Posso ter o seu número? Eu queria continuar essa conversa com você. Entreguei para ele o telefone sem pensar duas vezes. Claro. Mas olha, nada de sumir depois, tá? Ele sorriu. Sumir de você? Nunca. Nunca mais na minha vida eu vou desaparecer da sua vida. Naquele instante, eu ainda nem fazia ideia do quanto aquela frase iria ecoar dentro de mim anos depois. E aí eu fui embora, o coração acelerado, como se tivesse acabado de viver o primeiro capítulo de algo grande. E eu estava certa. Aquela noite no barzinho foi apenas o começo de uma história que mudaria minha vida para sempre e por completo. Depois daquela noite no barzinho, a minha vida ganhou um novo ritmo. Logo no dia seguinte, Rodolfo me mandou mensagem. Bom dia, Ana Lívia. Dormiu bem? Ontem foi especial. Eu não paro de pensar em você. Sorri ao ler e respondi: oi, bom dia. Também gostei muito da nossa conversa. Foi uma surpresa boa. E assim começou uma troca de mensagens que parecia não ter mais fim. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, piada, conversa séria, confidências. Em pouco tempo, eu já comecei a sentir falta dele, como se fosse alguém que eu precisasse pelo menos receber um oi. Mas o nosso primeiro encontro oficial foi num lugar também legal da cidade, uma cafeteria. Cheguei nervosa ao vê-lo entrar com aquele sorriso fácil e todo o nervosismo se dissipou. Passamos horas ali conversando e quando ele me levou até em casa eu não resisti. Eu deixei escapar que eu queria vê-lo de novo. E foi só questão de tempo até que Rodolfo me pedisse em namoro. E lembro como se fosse agora. Nós estávamos caminhando, assim, num parque numa tarde de domingo. Ele parou, segurou minhas mãos e falou: Ana, eu não quero mais só te encontrar de vez em quando. Eu quero estar com você todos os dias. E quero te chamar de minha namorada. Você prestou atenção? Eu quero te chamar de minha namorada. Você aceita? Meu coração quase saiu pela boca. Claro que eu aceito. Rodolfo, claro que eu aceito. A gente se abraçou. E a gente se beijou. E a partir daí começamos a viver tudo que um namoro tem direito de viver. Cinema, viagem, fim de semana, almoço, domingo, jantares, pizza, lanche, barzinho, motel. Tudo que o namoro permite viver. Ele conheceu a minha família, eu conheci a família dele. E lembro bem do dia em que eu levei o Rodolfo para jantar na casa dos meus pais. A minha mãe sempre na dela, desconfiada. Minha mãe é mineira. Minha mãe é mineira. E você sabe que não tem pessoa mais desconfiada do que a mulher mineira. Ela mineira, desconfiada, cochichou comigo na cozinha. Esse aí parece ser boa pessoa. Mas você sabe, toma cuidado, viu? O mundo tá cheio de lobo em pele de cordeiro, minha filha. Mineira. Eu ri. Mineira é um bichinho danado pra desconfiar. Mãe, relaxa. O Rodolfo é diferente. E ele realmente parecia ser diferente. Tratava meus pais com respeito. Ele sabia conversar com o papai, com a mamãe. Com o papai era jogo de bola, futebol. Meu pai palmeirense,
Ah, e ele corintiano. Meu pai palmeirense, ele corintiano, tinha aquelas, né? Mas ele sabia ceder. Não, você tem razão. Palmeiras está de fato melhor do que o Corinthians. Até minha mãe, ela ajudava a arrumar a mesa. Ajudava, elogiava. A senhora frita uma mandioca. Essa mandioquinha que a senhora faz é gostosa porque ela fica crocante por fora e molinha por dentro. Você acredita que lá em casa não é assim, a mandioca? Aí a senhora coloca uma quantidade de sal certinha. Ó, se fosse só para comer essa mandioca aqui, eu estaria satisfeito. Que delícia que tá. Ele sabia agradar. Sabe aquele cara que sabe agradar? O pai, a mãe? É ele. O Rodolfo. E a mim, ele agradava demais. Eu conheci os pais dele, que me receberam também com carinho. A mãe dele me abraçou e logo de cara, o pai dele, um homem sério, disse apenas: Ana, eu espero que você faça meu filho um homem feliz, porque ele merece. Foi nesse clima de confiança e companheirismo que o nosso amor foi crescendo e cada mês juntos parecia cimentar algo sólido já, sabe? Uma base forte para o futuro, um futuro que prometia. Até que depois de 3 anos de namoro, o Rodolfo, ele me surpreendeu com o pedido mais emocionante da minha vida. Estávamos num jantar romântico à luz de velas, quando eu já desconfiava. Quando ele tirou do bolso uma caixinha, eu já desconfiava. Uma caixinha de veludo vermelha. As mãos dele tremiam e os olhos brilhavam. Ana Lívia, desde o dia que eu te conheci, a minha vida mudou. Eu não consigo me imaginar sem você. Você já sabia, né, danado? E ele começou a chorar. Você já sabia, mas eu vou falar. Quer se casar comigo? E a minha resposta foi sim. Eu diria 1 milhão de sim. As lágrimas escorreram dos olhos dele e dos meus. E assim começou a contagem regressiva para o grande dia, o dia do nosso casamento. Os preparativos, as reuniões de família, o vestido, a igreja, tudo foi vivido com intensidade, sabe? Afinal, 3 anos depois daquele primeiro encontro lá no tal do barzinho, hein? 3 anos depois, o dia que eu não queria sair, hein? Que a minha amiga insistiu comigo: vamos, Ana, vamos, para de desanimar, para de ser desanimada, vamos, Ana. É lógico que aquela moça, a amiga que me convidou, ela estava no meu altar como madrinha. A igreja, aliás, estava lotada. A música suave preenchia o ar. Até que a cerimônia começou. E eu me lembro quando o padre perguntou: Rodolfo, você aceita Ana Lívia como sua legítima esposa? E ele respondeu com firmeza: sim, eu aceito. E quando a pergunta foi feita a mim, a minha voz saiu embargada de emoção. Sim, aceito. Naquele instante, fomos aplaudidos por todos. As alianças já brilhavam em nossos dedos. E eu tinha certeza que eu estava começando o capítulo mais importante da minha vida, ou pelo menos era o que eu acreditava que seria. Casamento, lua de mel. A festa foi gostosa, lua de mel. Teve mel pra caramba. E depois a gente continuou naquela coisa da lua de mel. 2 anos se passaram desde o nosso sim no altar. No começo da vida de casados era como eu imaginava. Risada, cumplicidade, meu arroz que ficava grudado e ele elogiava. O feijão que ficava meio durinho, ele elogiava. O macarrão que amolecia demais. Tá bom, amor, tá uma delícia. Momentos simples que se tornaram preciosos. Mas as coisas mudaram. Aos pouquinhos.
algo começou a mudar. Eu percebi que o Rodolfo estava distante. Antes ele me chamava para sair, mandava mensagem carinhosa durante o dia, me surpreendia com pequenos bilhetes, ligações inesperadas. Mas agora a rotina parecia girar em torno do trabalho, do celular. Você tá bem, amor? Eu perguntava para ele, tentando não demonstrar o quanto eu estava incomodado. E ele se limitava a dizer: tá legal. É só o trabalho mesmo. O chefe tá... O chefe, quando começa a pegar no pé, é melhor trocar de chefe. E tem sido meio pesado lá, dizia ele, evitando olhar nos meus olhos e desviando a conversa. A princípio eu tentei acreditar, mas quando eu percebi que ele saía de casa mais cedo do que o normal e voltava mais tarde, sempre com a mesma desculpa da hora extra, do chefe pegando no pé, é melhor trocar de chefe. Conversa dele, algo dentro de mim começou a gritar. O Rodolfo não era mais o Rodolfo. Quer dizer, aquele que eu tinha conhecido não era mais aquele. Um dia, sentado no sofá, olhando para o celular dele, esquecido sobre a mesinha, uma ideia começou a se formar na minha mente, uma mistura de raiva, frustração, necessidade de descobrir a verdade me levou a pensar: e se eu testasse o Rodolfo? E se eu testasse o Rodolfo? Então eu decidi criar uma nova identidade. Eu sempre tive fama de ser a criativa. Foi por isso que eu escolhi fazer publicidade, sabe? As pessoas me convenceram de que eu era, de fato, uma pessoa criativa. E eu acho que eu quis provar para mim mesmo se eu era capaz. Então eu criei uma personagem. Eu criei a Bruna. Como Bruna, comprei um chip novo, escolhi um número que ele não conhecia e comecei a pensar na estratégia. Coloquei uma foto bonita para a Bruna, mas não ousada demais para ele desconfiar. Algo que fosse assim, simpática e atraente na Bruna. Na primeira mensagem eu procurei ser casual. Oi, Rodolfo, tudo bem? Eu vi o seu perfil no Instagram e achei interessante. Adicionei o seu número. Não sei se pode, mas eu vou arriscar. Podemos conversar? Lancei a ideia. Meu coração disparou quando eu vi 3 pontinhos indicarem que ele estava digitando. Sabe quando aqueles 3 pontinhos eles se movimentam? Parece uma cobrinha assim. Parece uma cobrinha mexendo. Poucos minutos depois uma resposta apareceu. Oi, tudo bem? Claro. Podemos conversar, quem é você? E assim começou o teste. Eu me apresentava como Bruna, uma mulher simpática, divertida, interessada em conhecer novas pessoas. Rodolfo respondeu de forma aberta. Ele não disse em nenhum momento: olha, tudo bem, podemos ser amigos, mas eu sou comprometido, eu sou casado. Não. Ele respondeu de forma aberta, sem desconfiar de nada. Falávamos de coisas triviais no começo, mas aos poucos eu fui mostrando assim, mais próxima, mais interessada. Aí sim ele começou a falar da sua vida, do trabalho, das coisas que ele gostava de fazer e até mencionou... Sou separado. Estou solteiro. Moro sozinho no momento. E quer saber? Eu estou buscando algo sério para minha vida. Quando eu li aquilo... Para aí, ô Paulinho, para aí. Você sabe o que é sentir decepção? Decepção com a pessoa. Até ali, sabe... A coisa estava assim, no banho-maria. Mas quando ele foi explícito a esse ponto, com essas mentiras todas, eu me decepcionei de um
tanto que a minha vontade era acabar com a farsa logo de uma vez. Cada palavra que eu lia era como uma apunhalada no meu peito, sabe? Sabe, uma pessoa quando ela te esfaqueia, ela cutuca o seu coração com a ponta de um punhal, mas não enterra. Fica assim com aquela pontinha, machucando a rolha. Você já viu gente que não sabe abrir o vinho? Que coloca a ponta do saca-rolha e começa a machucar a rolha. Era a ponta do punhal machucando o meu coração, mas não enterrava de vez. Eu precisava ver até onde ele iria. Então meu coração parecia uma rolha de vinho machucada. Nem a garrafa estava aberta e nem estava fechada. A rolha estava ferida no meu coração. E assim, dia após dia, a nossa conversa se intensificou. Eu, como Bruna, me mostrava divertida, às vezes assanhada, provocando pequenas brincadeiras. Rodolfo respondia, entrando na conversa, mostrando um interesse que me deixava furiosa por dentro. Mas eu não podia parar. Eu estava determinado a seguir com o teste. E foi então que o momento perfeito para desmascarar Rodolfo surgiu. A minha irmã, a Daniele, deu à luz. Então eu tinha desculpa perfeita. Falei pro Rodolfo que eu teria que passar o fim de semana ajudando a minha irmã no pós-parto. Ela já tinha recebido alta da maternidade, tinha ido para casa. A mamãe estava muito ocupada e eu precisava ajudar a minha irmã a cuidar do bebê, do sobrinho, a minha paixão. Eu ia ser madrinha. Eu havia sido escolhida para ser madrinha, não com ele, Rodolfo, mas com um irmão meu. E foi aí que o plano de um encontro se encaixou perfeitamente. Eu fui mesmo para minha irmã. Eu fiquei mesmo na casa da minha irmã. Eu fiquei mesmo cuidando do meu sobrinho. Eu fiquei mesmo cuidando dele, do Enzo. Mas aí eu enviei a mensagem como Bruna: Rodolfo, apareceu aqui uma oportunidade e eu pensei, que tal nós nos encontrarmos pessoalmente, aproveitando o fim de semana? Podemos passar um tempo juntos. Enquanto isso, na vida real, já tinha dado a desculpa para ele. Ao que ele tinha respondido para mim, se eu podia, né? Eu ia ficar na casa da minha irmã naquele fim de semana. Claro, não tem problema, compreendo, sim, vai lá. Vai dar uma mão para sua irmã, é muito justo. E aí ele respondeu a mensagem que já tinha sido enviada pela Bruna. Bruna, se você quiser, podemos nos conhecer nesse fim de semana. Podemos até passar o fim de semana inteiro juntos. Eu, como Bruno, aceitei imediatamente. Perfeito, mal posso esperar. O coração bateu forte, tudo estava saindo exatamente como eu havia planejado. Ele não sabia que eu já estava no comando da situação e pronta para descobrir quem era de verdade. Quer dizer, eu já tinha descoberto. Só queria confirmação. Combinamos o horário. Sexta-feira, 19h30. Só que eu queria ver se ele era corajoso a esse ponto. Então aí eu testei tudo. Ele falou de um barzinho. Sabe qual? Sabe qual ele falou? Aquele que foi praticamente inaugurado no nosso primeiro encontro. Deu certo aquele bar, mas eu tinha que ser mais ousada. Eu queria ver até onde ia a falta de vergonha, de pudor dele. Então eu arrisquei tudo. No barzinho, não.
Você entende? É que eu tenho umas pessoas aí que, se me virem, vão falar bobagem. Você falou pra mim... Aí eu arrisquei tudo. Vamos ver se ele topa. Você falou pra mim que você tá solteiro e mora sozinho. Sim, falei. E se eu fosse na tua casa? Na minha casa? Eu não tô sendo oferecida, tá? Mas eu acho mais tranquilo, você não acha? Assim, eu levo um vinho. Eu levo um vinho e você pede uma pizza. Eu levo um vinho e você pede uma pizza. Você acha muito invasivo, assim, o primeiro encontro ser na tua casa? Não. Eu acho até legal. 19h30? Sexta. Combinado. Meu coração, eu não sei se batia ou apanhava. Eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo. Mas finalmente chegou a sexta-feira. Eu lá na casa da minha irmã já. Eu fui tomado assim por uma ansiedade, uma determinação. Eu sabia que aquela noite era a noite da decisão. Eu precisava desmascarar o Rodolfo de uma vez por todas. 18h45. Eu comecei a me preparar. Você vai sair? Perguntou a minha irmã. Rápido. Vai ser rápido. Viu? Mandei uma mensagem pra ele pra ver se tava tudo ok. Sabe quando você quer que a pessoa pelo menos fosse capaz de inventar uma desculpa? Não. Tô te esperando. Não vejo a hora. As palavras cortaram o meu peito, feito uma lâmina, mas ao mesmo tempo alimentaram o fogo da minha raiva ou do meu ódio. Ele estava dentro da minha casa. Ele ia receber uma mulher desconhecida dentro da nossa casa. Vocês estão entendendo a gravidade disso? O meu marido. Vocês estão percebendo? Vocês estão dimensionando? Ainda se fosse num barzinho, traição do mesmo jeito, mas eu estou falando dos requintes. Porque um juiz, quando julga um crime, tem a pena mínima e tem a pena máxima. E a pena máxima se chega a ela através dos requintes de crueldade. Dá para entender? Uma coisa é o crime, pena mínima, média, máxima, ok? Como é que se chega à pena máxima? Requintes de crueldade. Vocês estão observando quantos requintes de crueldade havia no crime da traição? Tem gente que diz assim, mas trair não é crime. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Enquanto ele se preparava e arrumava-se em casa, tomava o seu banho, se perfumava, talvez sorrindo diante do espelho, eu me preparava para dar início ao meu plano. Cada detalhe, a minha estratégia estava pronta. Sim, vocês se lembram, eu falei, eu era chamada de a criativa da turma, eu fiz publicidade e não foi à toa. Não foi à toa. Cada detalhe eu tinha pensado. Cada detalhe eu havia ensaiado como uma peça de teatro, onde eu seria a protagonista e ele o vilão desmascarado. Passei num supermercado, procurava a tal da garrafa de vinho. Eu pensei, vou comprar um vinho bom porque no fim sobra pra mim.
Não vou comprar. Né, se fosse para levar para ele, eu ia comprar pior. Mas pensei, no fim sobra para mim. Só que eu não peguei só o vinho no supermercado. Fazia parte do meu plano um cabo de vassoura. Você tá falando, Ana? Você não confundiu as coisas aí? Você não errou alguma coisa na tua escrita? Não errei nada. Eu peguei um cabo de vassoura no supermercado. Um simples cabo de vassoura, mas que serviria como arma para quebrar não apenas a confiança que eu depositava nele, mas a cabeça dura daquele homem que eu achava que nunca seria... Ele achava que nunca seria pego. Eu peguei aquele cabo de vassoura, eu pensei assim comigo: para você aprender, seu miserável, seu desgraçado. 19h30, eu não ia com o meu carro. Eu fui de Uber. Eu fui pra minha casa. Tem passeio mais chato do que esse? Hã? Fui pra minha casa. Ah, mas voltar pra casa é uma delícia. Sim, voltar pra casa é a melhor coisa do mundo. Mas não pra fazer o que eu tinha que fazer. O coração parecia que ia explodir dentro do peito. O portão fechado como sempre. Aquele portão alto e totalmente fechado, que não permitia que ninguém visse o que acontecia do lado de dentro. Ironia, aquele muro de ferro havia protegido durante muito tempo os segredos de Rodolfo, mas naquela noite ele seria testemunha da verdade. Toquei a campainha. As mãos tremiam, mas o olhar estava firme. E quando Rodolfo abriu o portão sorrindo e ainda ajeitando a gola da camisa social, a branca, ele ficava, eu sempre disse, ele era moreno, ele ficava lindo com a camisa branca, de seda, que eu tinha passado. Aliás, eu sou uma excelente, uma exímia passadeira de roupa. Eu deixo assim o colarinho da camisa perfeito. Perfeito. Então, quando ele abriu o portão com aquele sorriso ensaiado, eu gritei: seu galinha, cafajeste, safado, sem vergonha! Eu gritei com a voz embargada de ódio. Então quer dizer que você me traiu, seu cachorro, seu canalha? E sem pensar duas vezes, o cabo de vassoura começou a voar. Golpe após golpe. Eu descarreguei nele toda a minha confiança quebrada. Todo um tempo de fingimento, de mentira. O barulho seco das pancadas, das cabadas de vassoura ecoavam pelo quintal da casa. Toma isso pra você aprender, miserável! Eu berrava com os olhos cheios de lágrimas e sangue fervendo nas veias. O Rodolfo, tentando se defender, colocou assim os braços na frente. Olha, o cabo de vassoura quebrou. Eu bati com tanta força, o cabo de vassoura quebrou. Ficou, quando quebra, fica assim uma ponta, e ele acabou se ferindo. Acabou batendo o braço naquela ponta, fez um risco no braço dele que sangrou. Ele gemia, mas não tinha coragem de reagir, não. E cada vez que o cabo de vassoura descia, eu via o desespero estampado no seu rosto. O barulho não demorou a chamar a atenção da vizinhança. Portas e janelas se abriram. Logo, alguns vizinhos espiavam discretamente, murmurando entre eles. Outros, assustados com os gritos, já pegaram o telefone para chamar a polícia, sem entender direito o que acontecia. E quando viram o braço dele sangrando... Mas eu não me importava. Naquele momento, nada mais existia além de mim e dele. A traição estava exposta.
E eu queria que todos soubessem, que todos vissem. E quando finalmente eu senti que ele já tinha apanhado bastante com um cabo de vassoura, eu parei ofegante. Sabe quando você tá ofegante, com o corpo inteiro tremendo? As mãos seguravam o cabo agora quebrado. Respirei fundo, tentando retomar o controle. E aí eu saquei o meu celular. E com a voz ainda trêmula, liguei para os pais dele primeiro. E depois para os meus também. Venham agora para minha casa, eu ordenei. Eu preciso que vocês vejam tudo e entendam quem é o Rodolfo e o que ele fez. Eu estava uma fera. E pouco tempo depois, chegaram. Os pais dele, os meus, os rostos confusos, assustados, tentavam entender o que o casal 20... chegamos a ter esse apelido. Chegamos a ter o apelido de casal 20. O que o casal 20 estava vivendo. A tensão no ar era tão densa que se podia cortar com uma faca. O Rodolfo estava sentado no chão, a camisa branca de seda suja de sangue, o rosto vermelho, o olhar perdido. Seus pais e os meus olharam em choque, como estavam inocentes. Que foi que aconteceu com o Rodolfo? Que é isso? Você tá sangrando? Não é nada não, só riscou o bracinho dele. Falei sobre a minha desconfiança, sobre o meu plano armado e por fim mostrei as conversas do WhatsApp com a Bruna, isso já dentro da casa. As palavras estavam ali, frias, cruéis, provocando a atenção de todos e provando que Rodolfo realmente estava disposto a me trair. Os pais dele ficaram sem reação, a vergonha estampada. O silêncio era pesado. Meus pais, decepcionados, não tanto quanto eu, mas decepcionados, porque ninguém podia estar mais decepcionado do que eu própria. Rodolfo, quero você fora dessa casa, arruma suas coisas e vai embora. E ele, sem palavras, envergonhado, derrotado, apenas abaixou a cabeça e saiu. Cada passo dele, ainda com a camisa branca, de seda, suja de sangue, que a mãe dele correu atrás e fez ele trocar. Só que ele trocou lá fora. Pra você ter uma ideia, ele trocou de camisa lá fora. E eu fechei o portão com decisão. Na segunda-feira seguinte, com a cabeça erguida e o coração firme, corri atrás de todos os documentos necessários para o divórcio. Minha mente estava clara, limpa como nunca. Não havia espaço para um homem assim na minha vida. Era o fim e ao mesmo tempo um recomeço. 7 anos. Dizem que a vida das pessoas se divide em ciclo de 7. Li isso. Aliás, me interessei, eu fui até numa palestra de um desses que defendem essa tese. A vida das pessoas, ela se divide em ciclos de 7 anos. As nossas vidas mudam a cada 7 anos. Vocês nunca observaram? Eu sei lá, mas eu marquei. Do início do nosso casamento, daquela separação, daquela briga, daquele desfecho triste, 7 anos se passaram. E a minha vida mudou. Olhando para trás, eu consigo perceber como cada escolha me levou exatamente para onde eu deveria estar. Sozinha, mas livre. Depois do divórcio, eu cortei completamente qualquer contato com o Rodolfo.
Não sei onde ele está, nem quero saber. Aquela história que um dia foi marcada pelo amor, confiança e promessa de vida, ficou para trás enterrada com todas as mentiras e traições que ele trouxe para o nosso casamento. Nos primeiros meses após o divórcio, confesso que foi difícil. A raiva ainda queimava e às vezes a lembrança do golpe que eu precisei aplicar como Bruna me fazia tremer. Às vezes eu até me sentia arrependido. Vocês acreditam? Mulher é um bicho besta. Eu às vezes me questionava, mas também eu acho que eu fui muito insistente. Será que eu dei muita moleza? Teve uma amiga que chegou a me dizer, olha, que homem não recusa, a mulher é muito oferecida. Homem não recusa? Eu vou deixar essa pergunta aqui para que vocês comentem depois. Será que homem não recusa a mulher quando é oferecida e bonita? Se fosse assim, nós estamos, mulheres, nós estaríamos todas perdidas. Ou existe homens e existe homem. Quer dizer, tem uma distinção aí. Com o tempo eu percebi que cada lágrima, cada frustração, que cada passo difícil serviram apenas para me fortalecer. Hoje eu escrevo estas palavras para contar a minha história, não por vingança, mas como um lembrete para mim mesma. Quando eu leio, eu penso assim, confiar é importante, mas também é essencial proteger a própria dignidade. E quando você descobre algo da forma que eu descobri, você tem que tomar uma atitude. Quanto a estar sozinha, eu aprendi a gostar disso. Não preciso de alguém para validar o meu valor, meu amor próprio ou a minha felicidade. Talvez um dia surja alguém digno da minha confiança. Mas por enquanto eu prefiro ficar sozinha. Trabalhando na agência de publicidade, sendo criativa, mas com outras coisas. Não criativa da forma que eu fui, de uma maneira que me fez sofrer muito também. Acabou, Lívia! O que o Rodolfo representa agora para você? Apenas uma lembrança amarga, um capítulo fechado que me ensinou a importância de escolher bem, de não ceder à mentira e de valorizar quem realmente merece estar na minha vida. E é assim que eu sigo. Ana Lívia. Hoje sim eu coloquei no meu Instagram. Não é bem hoje, já tem um certo tempo. Ana Lívia, solteira, independente e mais forte do que eu jamais imaginei. E eu coloquei uma frase também, muito significativa, que diz assim: pronta para o que a vida quiser me oferecer. Mas não é porque a vida também oferece que eu sou obrigado a aceitar, né? Tem o livre arbítrio do sim ou do não. Meu amigo, eu queria que a minha história terminasse de uma outra forma. Eu queria acreditar naquele palestrante que disse que a nossa vida muda a cada 7 anos. Faz 7 anos que tudo aconteceu. Da briga, da descoberta. Então eu queria dizer, agora me apaixonei de novo. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse isso. Porque eu acho que eu fiquei tão decepcionado com o tal de Rodolfo. Que sei lá. Eu hoje acabo desconfiando dos homens. Me perdoa, viu, Paulinho? Me perdoa. Mas eu acabo desconfiando dos homens. Ainda vem aquela amiga e disse assim: mas também do jeito que você fez, sabe? O teu papel de Bruna, uma Bruna muito bonita, muito oferecida. Qualquer homem cai. Quando essa amiga me disse isso, eu acho que piorou a situação. Queria que você comentasse sobre isso.
Uma Bruna bonita, porque eu escolhi assim uma foto bonita. Eu falei pra vocês que eu não exagerei. Não era a Gisele Bündchen, mas eu escolhi uma foto legal, entendeu? Bonita. Eu era ousada, mas nem tanto. Eu era oferecida, mas nem tanto. Mas a amiga falou, também? Pô, olha a Bruna que você escolheu aqui, olha a foto. Oferecida do jeito que você foi, nenhum homem resiste. É essa pergunta que eu quero que você me responda. Inclusive você que é homem. Bruna bonita. Cuidado, eu não falei outra coisa, eu falei Bruna. Bruna bonita. Assim, ousada em termos oferecida, nenhum homem resiste? Responda você que é homem, responda você que é mulher. Eu estarei esperando. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí. Acapulco no era un lugar para una niña de mi edad. Con solo 4 años enfrenté la soledad. Del bus te vi pasar y la calle caminar, y a pesar del miedo que me dio, no pude ni llorar. Bom dia, pessoal. Bom dia, rádio. Aqui é o Flávio de Ipiranga. Quero dar os parabéns para essa moça aí, que ela foi determinada, porque a partir do momento que quebra a confiança, né, tem casal que ainda tenta se reatar, mas acho que não é mais a mesma coisa, né? Acho que nunca tem aquela paz. Mas eu gostei da atitude dessa moça, apesar de eu ser homem, né? Ele deu uma boa vacilada, mas parabéns para ela, isso aí, vida que segue. Quebrou a confiança, já era. Tô com ela, que ela seja feliz, tá bom? Valeu, Paulinho, forte abraço. Paulinho, bom dia. Tudo que ela passou, eu passei em dobro. Depois de 16 anos de casada. E falo para ela não se perdoar, não pedir perdão para ela mesma. Seguir em frente, comprando dela, continua. Mas a favor dela agora. Porque o plano foi a favor dele. Mas agora é a favor dela. Porque favoreceu ela, claro. Uma pessoa dessa não merece a mínima de consideração e levar na própria cama dela. Paulinho, fala pra essa mulher se policiar. Por isso que hoje eu não confio mais em ninguém. Entre aspas, claro, né, Paulinho? Tem que ter muito cuidado. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Vitória, Rinaldo. Bom dia a toda a equipe. Maria Quitéria. Eu acho que ela fez o certo, mas homens não tem dizer que todo homem é igual, faz isso porque ele não resiste uma vagabunda. Não, é porque ele é um fraco. O homem que não resiste a uma vagabunda, ele é um fraco. Ele é um traidor e sempre será um traidor. Então é isso, bom dia. Bom dia, Paulinho, aqui é Sorri do Jabaquara. Parabéns para essa mulher. Toda mulher tinha que fazer isso. O homem que trai, e não existe esse negócio que a mulher é oferecida, não. Sou casada há 32 anos. Meu marido trabalha à noite numa empresa. Uma funcionária veio dar em cima dele e falou, não, eu pago tudo para você ficar comigo, não sei o quê. Eu falo assim, olha, eu amo a minha família, eu tenho uma filha. Não quero que... Se eu fizer isso, que eu vou estar me traindo a mim mesmo. Eu amo a minha mulher, amo a minha filha e jamais vou aceitar que um homem faça isso com a minha filha. Então, não todos os homens são iguais. Tem homens e homens. Tem o homem que é o homem de verdade e os canalhas. Os canalhas nunca mudam.
Bom dia. Entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí. Acapulco no era un lugar para una niña de mi edad. Con solo 4 años enfrenté la soledad. Del bus te vi pasar y la calle caminar, y a pesar del miedo que me dio, no pude ni llorar. Eres la niña perdida, el chico me preguntó. No había entendido que esa niña era yo. Después de 6 horas encontré donde bajar, crucé la calle, di con el lugar, se abrió la puerta y todo mi